O primeiro terreno é mais do que um sonho, é o começo de uma nova vida, é o ponto de partida para seu futuro. Por isso, você pode contar com a Imofar, a imobiliária número 1 de Farroupilha, com produtos e condições que só a pioneira no mercado farroupilhense pode proporcionar. Fale com os corretores 54-2109-5900. Imofar, muito mais opções para você. Imofar. EZTEC. Na EZTEC você encontra tudo em equipamentos de informática, câmeras e sistemas de segurança e uma assistência técnica diferenciada para sua empresa ou residência. Atendimento profissional que é feito com qualidade e de acordo com cada necessidade. EZTEC, assistência e equipamentos de informática. RS 122, número 4801, Rua Lateral, anexo ao Shopping Golden Center, bairro Industrial. Telefone 54 30 56 79 30. ZY1458, canal 198, Rádio Sonora FM 87,5 MHz, Farroupilha, Rio Grande do Sul, 24 horas no ar. Sonora FM. O seu digestivo diário com opinião está começando. É o Confronto com Guilherme Macalossi. Boa tarde, eu sou Guilherme Macalossi, está começando mais uma edição do Confronto aqui na Rádio Sonora FM. O Confronto é o seu digestivo diário com opinião, com apoio cultural da Pizzaria Al Capone, RG Casa e Construção e Restaurante Antonielli. Na edição de hoje do programa nós vamos discutir um tema que é um tema de interesse de todos os brasileiros: segurança pública e, obviamente, todos os subtemas relacionados a isso. Dentre eles, a questão do desarmamento, que volta a ganhar o noticiário, visto que os movimentos de rua agora se mobilizam para derrubar em definitivo o Estatuto do Desarmamento. E para falar a respeito desse tema, eu convidei aqui o promotor, Dr. Ronaldo Lara Rezende, e também o Benê Barbosa, que é o presidente do movimento Viva Brasil, duas pessoas aí com opiniões fortes em relação à segurança pública e que certamente terão muito a contribuir com o programa de hoje. Promoções da semana da farmácia do Círculo Operário: tintura Beauty Color por R$14,29, creme dental Colgate Luminous White por R$5,29, protetor solar facial Pague 1 Leve 2 por R$68,90, desodorante Nivea Aerosol por R$12,70, shampoo Clear, R$18,89. Farmácia do Círculo Operário de Farroupilha, na rua Rui Barbosa, número 53A. Teleentrega 3261-2222. Repetindo então, 3261-2222. O programa está ao vivo no Facebook, pela minha página, Guilherme Macalossi, também pelo site da Rádio Sonora FM, www.radiosonorafm.com.br. Se a transmissão no Facebook não estiver muito boa, recomendamos que passem a ouvir pelo site. A transmissão lá é a mesma do dial 87.5. Antes do programa ir para a sua pauta principal, eu quero aqui dar parabéns para o nosso amigo aqui da Rádio Sonora, nosso colaborador, nosso colega, o William Lázari, que trabalha conosco aqui no financeiro da Rádio Sonora. E, obviamente, temos aí com a data do aniversário, parabéns especial, e vamos aí com a mensagem do senhor presidente Donald Trump, diretamente dos Estados Unidos, para o meu amigo William Lázari, que está de aniversário, o nosso recado de aniversário do programa. I just wanted to wish you a happy birthday. I would never say in your case that you're fired because you're doing too well, so I'll just say you're hired. You're a spectacular guy. You have a long way to go. Happy birthday. É isso aí, parabéns, William, felicidades. Essa é a mensagem do presidente americano Donald Trump para você, que nós conseguimos com exclusividade aqui no programa. Muito bem, senhores, Benê Barbosa e Ronaldo Lara Rezende estão ao vivo aqui no programa, e eu gostaria de agradecer a ambos pelo convite, por terem aceito o convite para participar. Começo com o Benê, que nos escuta de São Paulo. Benê, bem-vindo ao programa, boa tarde. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, doutor Ronaldo, boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí, nos acompanhando. É um prazer estar aqui no Confronto mais uma vez. Muito bem. Ronaldo, muito bem-vindo ao programa novamente. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme, uma satisfação muito grande de novo
Cumprimento aqui o Benê Barbosa, porque no meu conhecimento é o único especialista mesmo no assunto, né? E inclusive tem um livro muito bom e cumpre uma missão social importantíssima, que é o de esclarecimento a respeito dessa questão do desarmamento. Prazer muito grande. Muito bem. Vamos falar sobre segurança pública, porque nós tivemos aí na semana passada, ao longo da semana passada, toda aquela uma verdadeira, convenhamos, vamos chamar as coisas pelo nome, uma verdadeira crise humanitária no estado do Espírito Santo, com assassinatos ocorrendo, saqueamento de lojas, assaltos, uma situação que até eu coloquei no meu Facebook, levava talvez alguns capixabas até a pedir asilo como refugiado na Síria. E hoje pela manhã, a notícia que já assusta o Rio Grande do Sul é que em 4 horas, hoje de manhã, 4 horas, 7 pessoas foram assassinadas em Porto Alegre. Em 4 horas, 7 pessoas assassinadas em Porto Alegre. Os crimes ocorreram nos bairros Moinho de Vento, Partenon, Sarandi, Passo das Pedras e Santa Teresa. Ou seja, a violência democratizada nas regiões mais pobres e nas regiões mais ricas. Moinhos de Vento é um bairro de classe média, média alta, e os outros bairros, alguns deles são de classe média, outros são bairros pobres de Porto Alegre. Benê, como é que tu vê essa situação da segurança pública? O governo federal e os governos estaduais perderam a mão completamente na questão? Bom, primeiramente a lição máxima que nos deixou aí o Espírito Santo, né, com esse verdadeiro caos que tomou conta daquele estado, é de que o Estatuto do Desarmamento, as políticas de desarmamento, as campanhas de desarmamento não trouxeram mais segurança para ninguém, né? Elas não foram responsáveis por garantir a segurança de ninguém, muito pelo contrário, né? A atual legislação sobre armas e munições no Brasil, ela trouxe sim, né, uma segurança ao criminoso, ao bandido, aqueles que saíram saqueando, porque esses tinham a máxima certeza, uma vez que a polícia não estava nas ruas, de que eles não encontrariam ou dificilmente encontrariam algum tipo de reação. E aí, obviamente, ficou muito mais fácil para eles, né? Essa perda de mão, né, como você disse, ela já vem acontecendo já há pelo menos 3 décadas no Brasil. Ela começa praticamente logo após a promulgação da Constituição de 88, né, que garantiu aí uma série de benefícios aos criminosos, né, que diminuiu o poder de autoridade, né, e passou a se enxergar qualquer autoridade como autoritarismo, e são coisas completamente diferentes, e passou a se tratar os criminosos comuns como se fossem todos eles criminosos políticos ou perseguidos políticos. Isso, né, juntando aí, né, aquela velha cantilena de esquerda, né, de que problema de criminalidade é problema de pobreza, de desigualdade social, de que desarmamento é uma boa forma de se controlar ou reduzir a violência, a criminalidade, os homicídios, né, de que cadeia não resolve, que, olha, construam escolas e não construam cadeias, né, como se uma coisa inutilizasse a outra, né? E aí a gente chegou exatamente por conta desse tipo de ideologia que dominou, como eu já disse, as políticas de segurança pública no Brasil. A gente chegou aí nesse patamar que nós estamos assistindo hoje, com 60 mil assassinatos todos os anos no Brasil, com os homicídios crescendo em praticamente todos os estados do Brasil, com o cidadão cada vez mais inseguro, com o policial trabalhando algemado, em vez de algemar o bandido, ele que trabalha algemado sem ter muito o que fazer, uma justiça que até tenta e muitas vezes não consegue manter os criminosos nas cadeias exatamente por conta da nossa legislação absurdamente fraca no que diz respeito à punição de criminosos. E aí esse pessoal maluco acha que dentro desse contexto é capaz de melhorar alguma coisa, simplesmente impedindo que o cidadão tenha lá o seu revólver, sua pistola para sua defesa. Doutor Ronaldo, suas primeiras impressões. Bom, complementando o que o Benny falou, e é verdade. Só um minutinho, Ronaldo. Benê, eu acho que tá dando aí um delay aí no teu áudio. Tu consegue resolver aí? Agora acho que parou. Agora acho que parou.
Ronaldo, suas primeiras impressões. Eu acho, complementando o que o Beni falou, e é verdade, o que a gente vê é que muitas vezes as estatísticas elas são manipuladas. Fala-se apenas no aumento da população carcerária, mas não se mostra o outro lado. Por exemplo, para você ter uma noção, Guilherme, em 2006, de acordo com o Anuário da Segurança Pública, aqui no Rio Grande do Sul ocorreram 1.360 homicídios dolosos. Em 2015, 2.600. Um aumento de 100% em 9 anos. Para você ter uma noção, em 2015, no Rio de Janeiro, que é um estado no qual há 16 milhões e 500 mil habitantes, houve 133 latrocínios em 2015. No Rio Grande do Sul nós tivemos 140, sendo que aqui nós temos 11 milhões e meio de habitantes. Então você pega um estado como o Rio de Janeiro, que tem uma população 50% maior do que a nossa, e você tem um número de latrocínios aqui maior do que lá. E isso não é falado. Em 2015, roubos de veículos, estou falando apenas dos roubos, não dos furtos de veículos, no Rio Grande do Sul, 18 mil roubos de veículos. Minas Gerais, que tem praticamente o dobro da população do Rio Grande do Sul, que lá tem 21 milhões de habitantes, eles tiveram 11 mil. Então nós tivemos um número de roubos a veículos 60% maior do que o estado que tem praticamente o dobro da população. Então esse tipo de coisa vem acontecendo, só que só é mostrado o lado que interessa àqueles que dizem que a população carcerária está aumentando, né, como se promotores fossem acusadores sistemáticos e os juízes fossem seres compulsivos por cercear a liberdade das pessoas. Mas não mostram intencionalmente, porque isso não é falta de conhecimento, é na verdade uma fé, o porquê que está havendo esse número crescente de prisões, porque os crimes estão aumentando barbaramente. E a impunidade, obviamente, a gente sabe que é o combustível de tudo isso. Então, agora, eles começaram, né, a trazer à tona novamente essa questão da superpopulação carcerária para tentar fazer passar a descriminalização das drogas, né? Já tem muitos que defendem a descriminalização, inclusive do tráfico de drogas, e usam como argumento, já que a sociedade é conservadora, a questão da superpopulação carcerária, porque tem 28% de presos por tráfico. Só um questionamento em relação a isso, doutor Ronaldo e Benê, é o seguinte, falasse aí o número de condenações que tem aumentado, o número de prisões que tem aumentado, e eu sempre ouço, principalmente naqueles especialistas ouvidos pelo mainstream, de que em virtude disso, em virtude do número de prisões que ocorrem, não se pode falar em impunidade no Brasil. Dá ou não dá para falar de impunidade? Claro que dá. Você pega a cifra negra do crime e é em torno de 92%, né? Em torno de 8% dos crimes aí são efetivamente solucionados. Então, a impunidade é um combustível, assim, principal que leva a essa criminalidade. A impunidade é realmente gritante. E muitas vezes aqueles que são condenados ainda têm benefícios da legislação penal e com indultos que fazem com que a pena se torne algo simplesmente ridículo. Ela não é um fator, um mecanismo de inibição. Ela é praticamente um estimulante. Benê. Exatamente. Complementando o que o doutor Ronaldo falou, nós precisamos lembrar que hoje, né, só no Brasil, nós temos aproximadamente aí 500 mil mandatos de prisão expedidos e não cumpridos, simplesmente porque não há vagas dentro das penitenciárias, né? Ou seja, são 500 mil criminosos que deveriam estar presos e não estão presos. Juntando isso, como já disse o doutor Ronaldo, né, apenas 8% dos homicídios são esclarecidos no Brasil sobre autoria. Esses 8%, apenas, em média, aí, 2% acabam em condenação do autor do homicídio. Ou seja, se você disser que isso não é impunidade, eu não sei mais o que é. Então, a impunidade é gigantesca no Brasil. E essa essa desculpa, né, de que o Brasil prende muito e prende mal, não passa exatamente de mais uma desculpa, de mais uma mentira, né, que é contada agora de uma forma, assim como disse o Dr. Ronaldo, a descriminalizar inclusive o tráfico de drogas. O que não se leva em conta é que esse traficante de drogas, ele não está preso tão somente porque ele é um microempresário mal compreendido que resolveu vender alguma coisa que não é lícita. Ele tem a índole criminal, ele tem a índole criminosa, ele se envolve com crime, ele se envolve com homicídios, ele se envolve com quadrilhas, ele se envolve em outros tipos de crimes. Então, essa ideia de você liberando o tráfico ou descriminalizando as drogas, você vai acabar com a criminalidade ou vai diminuir, fazer com que essas pessoas saiam do crime, é uma tremenda mentira. Porque, como eu disse, ele não é um microempresário
empresário mal compreendido, ele é um traficante de drogas, e alguém que escolheu a vida criminal, a vida criminosa, escolheu tramitar por esse meio, e a partir de então, ele simplesmente deixará de traficar drogas, se for o caso, e vai passar a cometer outros crimes, talvez até mais violentos do que o próprio tráfico. Então isso é mais uma falácia, mais uma balela aí, que é contada no Brasil. E é uma coisa interessante que o Beni colocou, que é verdade. As pessoas, elas não se dão conta que o crime, ele é dinâmico. Essas pessoas que estão traficando drogas, no caso de uma legalização, que vai inclusive encarecer o valor da droga por conta da taxação feita em cima disso daí, o que vai fazer com que haja igualmente um mercado paralelo ilegal, tá? Já acontece em outros ramos, como o caso do cigarro, né? O cigarro, a gente vê os exemplos aí, mas essas pessoas não vão ir para a fila do Cine para buscar emprego. Elas vão migrar para outros ramos, como acontecia, por exemplo, em algumas décadas atrás, era muito forte a questão da extorsão mediante sequestro, Rio de Janeiro, São Paulo. Com uma atuação forte dos grupos anti-sequestro, eles começaram a migrar para o assalto a banco. Com a dificuldade de você entrar num banco, eles começaram a ir para o carro forte, e assim vai. Eles não vão sair simplesmente procurando emprego. E um outro detalhe que também é importante colocar, porque está havendo um discurso, Guilherme, você já deve ter percebido, o Beni, também a maldade por trás disso daí, que diz o seguinte: olha, a gente não pode deixar na cadeia pessoas que não cometem crimes violentos. Então está havendo propositadamente uma associação indevida, que dizer que perigoso é apenas o cidadão que pratica crime sem violência. Isso é uma mentira, porque se eu chegar a essa conclusão, nós vamos ter que soltar todos da Lava Jato. Porque nenhum crime praticado... Eles não botaram arma na cabeça de ninguém. Exatamente. Nenhum crime, lavagem de dinheiro, corrupção, peculato, tráfico de influências, até o próprio tráfico de drogas, em nenhum desses crimes existe o emprego de violência, que é o emprego de força física, ou grave ameaça, que é a violência psicológica. Então, ao mesmo tempo que essas pessoas, né, na sua capacidade de duplipensar, dizem que a corrupção mata e mata mesmo, elas ao mesmo tempo querem incutir na cabeça da população que só pode ficar na cadeia quem comete crime violento. E quem comete crime violento, via de regra, negros, pobres e prostitutas. Né? Aquelas pessoas que sempre se disseram são as únicas a frequentar os presídios. A partir do momento em que houve um alcance da lei penal, colocando no presídio pessoas que até então nunca tinham colocado os pés numa delegacia e que cometem crimes não violentos, começou-se a fazer essa associação para incutir na cabeça da população que quem não comete um crime com violência não é perigoso. Isso é uma mentira. Está a Lava Jato mostrando isso aí, os bilhões de prejuízos causados, né, a destruição da economia em função também dessa associação criminosa. Bené. Exatamente isso, né? Não há praticamente mais nada a se acrescentar, né? Esse dinamismo é o que precisa ser entendido quando se faz leis penais ou quando se modifica leis penais, né? Foi o erro, e aqui eu coloco erro entre aspas, porque era algo que quando se propôs o Estatuto de Desarmamento todo mundo já sabia, e que bandido não compra arma em loja. Isso é mais do que óbvio, eu acho que é uma coisa que não é necessário se explicar, né? Quem comete crimes de homicídio no Brasil não é o cidadão comum, porque é outra coisa que eles tentam a todo momento fazer a população acreditar, que é briga de bar, que é briga de trânsito, que é briga de vizinho, que é briga de marido e mulher. Isso é absolutamente falso. Primeiro, porque é impossível você afirmar qualquer coisa tendo só 8% dos homicídios esclarecidos. Desses 8% dos homicídios esclarecidos, é óbvio que a maior quantidade vai ser daqueles crimes de proximidade, onde a pessoa é mais fácil de ser identificada como autor. E dá essa falsa ideia de que o brasileiro é um assassino em potencial, que nós somos uma nação de assassinos, de matadores, de homicídios, o que é absolutamente mentira, né? Basta ver o próprio Espírito Santo é um exemplo disso. E muita gente, né, incorrendo aí no erro, dizer, olha só, pessoas comuns saqueando os mercados, pessoas comuns roubando os outros na rua. Ora, desculpe o meu francês, mas puta que eu pariu, você tem que ouvir um negócio desse, é um absurdo gigantesco, é uma ofensa a todo brasileiro trabalhador honesto, em especial aqueles que ficaram acuados dentro das suas casas, dentro dos seus comércios, sem poder trabalhar, sem poder levar os seus filhos para a escola, enquanto meia dúzia de bandidos, de criminosos, estavam pelas ruas tomando conta de tudo, fazendo
o que eles queriam, né? Então essa ideia é absolutamente falsa. A maioria absoluta da população capixaba, da população do Espírito Santo, não saiu saqueando nada, não saiu roubando ninguém, não saiu matando ninguém, né? E é contra essa minoria que o cidadão deve lutar, é contra essa minoria que a população tem que ter meios para se defender, porque nós vimos que o Estado pode fracassar nesse quesito. E convenhamos, né? Você não precisa ter uma greve de uma polícia militar ou de qualquer outra instituição policial para você não estar protegido 24 horas por dia, porque nenhuma instituição policial no mundo é capaz de proteger o seu cidadão 24 horas por dia, 7 dias por semana. A última linha de defesa sempre vai ser você mesmo, né? Sempre vai ser você ter a possibilidade, e como eu já disse, se quiser, se tiver preparo, se tiver capacidade psicológica para isso, de ter uma arma para sua defesa. O que nós não podemos é aceitar que o Estado nos imponha isso, goela abaixo, né? Dizendo, não, eu não posso te proteger 24 horas por dia, mas mesmo assim eu não vou deixar que você tenha essa possibilidade, né? O absurdo da história está exatamente nisso. Eu, para fazer se me permite, Guilherme, um rápido, para ter uma noção bem na linha do que o Beni falou, no dia 7 de outubro de 1969, na cidade de Montreal, no Canadá, a polícia militar e os bombeiros entraram em greve. Estamos falando de Montreal. Das 8 da manhã à meia-noite, em apenas 16 horas, Guilherme e Beni, houve 6 assaltos a banco, 100 saques, 12 incêndios intencionais, 2 homicídios e um policial foi morto. Ou seja, isso a gente mostra que não é uma questão do brasileiro, enfim. A polícia militar, por ser ostensiva e ter como objetivo a preservação da ordem pública, como está na Constituição, é um mecanismo inibitório muito forte. Veja bem, a onda de violência que a gente vive, ela é absurda, mas bastou a polícia militar sair das ruas para a gente ver essa mortandade, essa hecatombe que aconteceu no Espírito Santo com mais de 100 mortos. Foi o sonho do Gregório do Vivier se realizou? E segundo o Marcelo Freixo, né, se a gente tivesse lampião para iluminar as ruas, não teria acontecido isso. Mas vejam bem, isso é importante porque há uma discussão muito grande em que muitas pessoas já estão sendo convencidas de que a polícia militar deve ser desmilitarizada. E isso é um plano muito interessante por parte das esquerdas. Deixa eu só fazer uma pergunta, doutor Ronaldo. Faça. Acho que é importante esclarecer a população sobre o que é desmilitarização da polícia militar. Se fala muito do termo, mas se explica muito pouco. E muitas pessoas têm uma opinião a respeito do assunto, mas nem sempre sabem do que estão falando. O que é desmilitarizar a polícia militar? Bom, grosso modo, você tirar a estrutura nitidamente militar. Certo. Tá certo? Para criar, como em alguns locais existem, algumas guardas metropolitanas. Agora, a meu ver, e isso está muito claro, qual é o principal objetivo? A partir do momento que você desmilitariza, você possibilita a sindicalização desses policiais. A Constituição impede que o Exército crie sindicatos. Então, você veja bem, se você cria sindicatos, você vai ter mais uma classe que é fundamental, controlada pelas esquerdas, que quem domina os sindicatos são as esquerdas. Nós temos 16 mil sindicatos, 11 mil de empregados e 5 mil patronais. A maioria das confederações centrais sindicais são dominadas pela esquerda. Então você imagina, você pega uma polícia militar que fez uma greve, tá, que não poderia. Na verdade foi até um aquartelamento, inclusive, e os policiais vão responder, inclusive, criminalmente por isso, segundo as notícias que eu li. E você deixa uma categoria como essa na mão de um sindicato para negociar se volta, se não volta, você dá mais poder ainda do que a esquerda já tem para poder criar o caos. Que é o que se faz diretamente. A esquerda cria o caos. Um dos panos de fundo, com certeza, é esse. Ter sob o jugo do controle ideológico da esquerda, diretamente pelos sindicatos, mais uma polícia. Porque você ainda tem uma estrutura militar que ainda coloca uma ordem, ainda coloca uma disciplina. Não que as outras polícias não militares não tenham ordem, não tenham disciplina. Mas, bem ou mal, o que a esquerda sempre quis, sempre, né, foi o controle. Né? Então, essa semeadura do caos ela é muito interessante para que as pessoas cheguem num determinado momento e aceitem qualquer coisa para se ver livre do que está acontecendo. Benê, suas impressões a respeito da fala do Dr. Ronaldo. Exatamente isso, né? Basta ver da onde saiu o projeto. Saiu pelas mãos do Lindenberg Faria. Acho que não precisa falar muito mais do que isso, né? Eu acho que tem ideias que você nem precisa analisar, você só precisa saber da onde surgiram, e dependendo de onde surgiram, você sabe se ela presta ou se não presta. Então, o que há realmente é exatamente isso, é uma tentativa de se, primeiro, de se controlar via sindicatos, via associações, as polícias militares do Brasil. Segundo,
Isso é um primeiro passo para uma velha ideia esquerdista no Brasil de que a segurança pública ela tem que ser centralizada no governo federal, ou seja, acabar com as polícias estaduais, o que é uma coisa absolutamente temerária, exatamente porque você perde esse contrapeso de poder, né, entre os estados e o governo central, que foi alguma coisa que quem tentou fazer primeiramente foi o Getúlio Vargas, né, depois da Revolução Constitucionalista, né, que ele viu que era um problema, as polícias militarizadas eram um problema que elas podiam se rebelar contra o poder central. Então, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né, Beni? Tudo isso tem que ser analisado a fundo antes das pessoas pararem e acharem que a desmilitarização vai ser boa e vai trazer benefícios até mesmo para os policiais, etc. Isso não passa de mais uma mentira aí que é contada. O ideal seria, na realidade, que, ao contrário da centralização, houvesse até uma certa municipalização das questões de segurança. Não, e outra coisa, uma maior autonomia, como você tem nos Estados Unidos. Agora, como o Benê bem colocou, a partir do momento que você tem uma centralização maior na mão do governo federal, se quem está na presidência da República, né, tem um controle total e absoluto a respeito da segurança pública, você ideologiza da maneira que você quer. Verticaliza. Você verticaliza aquilo ali e não abre margem para nenhum tipo de dissensão. Então, até a maneira como foi desenhado, né, o Estado brasileiro, já é nesse sentido. Você vê a autonomia muito pouca. Legislação penal, por exemplo, é monopólio da União. Legislação processual penal, monopólio da União. Você não tem essa autonomia que você tem em alguns estados, como você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, estados que adotam pena de morte, outros estados que não adotam. Então, isso é uma política de centralização. E veja bem, voltando um pouco ao que o Benê falou, a questão do Estatuto do Desarmamento, que ele é uma pessoa que entende melhor do que eu sobre isso, ela é tão surreal, que só para as pessoas poderem compreender, Guilherme, eu gosto de dar exemplos para a gente sair das abstrações. Vejam bem, o Estatuto do Desarmamento, né, antigamente você tinha só a Lei das Contravenções Penais, que ele falou do Getúlio, criada justamente durante o Estado Novo, e mesmo criada durante o Estado Novo, e ele fala muito bem no livro dele sobre isso, né, a questão da campanha de recolhimento de armas na época do Getúlio, você tinha uma legislação que trazer arma fora de casa, que é como diz ali o artigo 19, você tinha uma prisão simples de 15 dias a 6 meses. Aí veio a Lei 9.437 com o governo Fernando Henrique Cardoso, criminalizando essa conduta, que antes era só uma contravenção, colocando uma pena de 1 a 2 anos. E depois, com o presidente Lula, veio o atual estatuto, a 10.826, colocando o porte ilegal de arma de fogo com pena de 2 a 4 e, se for arma de uso restrito, né, uma pena de 3 a 6. Agora veja que coisa insana. Olha que coisa insana. O artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, ele trata do tráfico ilegal de armas de fogo, munição e artefato. Veja bem, se um vendedor numa loja legalizada que vende armamento, se ele expuser à venda munição .40, que é proibido, tá? Porque é de uso restrito, se ele expuser munição .40 na loja dele, ele está sujeito a uma pena de 4 a 8 anos de reclusão, e o artigo 19 diz que, em se tratando de munição de uso restrito, a pena será aumentada de metade. Então, a pena mínima desse vendedor numa loja legalizada, que expuser à venda uma munição de uso restrito, é de 6 anos de reclusão. Essa pena, Guilherme, ela é maior, veja bem, maior do que a pena aplicada a um assaltante que usa uma pistola .40 para assaltar um estabelecimento comercial. Porque a pena mínima do assalto é 4 anos. Se você tem uso de arma, você tem lá o roubo quando a pena pode ser aumentada de 1/3 a metade, se configurar algumas circunstâncias. Se ele tem um emprego de arma, você aumenta em 1/3 de 4 anos, 5 anos e 4 meses. Então o cidadão pega uma .40 ou uma 9mm, assalta uma joalheria e recebe uma pena de 5 anos e 4 meses de reclusão. E o cara que tem uma loja de armamento, que expõe à venda uma munição de uso restrito, está sujeito a uma pena mínima de 6 anos. Então daí a gente vê como a coisa é feita. Benê. O Estatuto do Desarmamento é uma fraude, é uma grande mentira que foi contada. Inicialmente, muita gente, até por desconhecimento, por ignorância, e quando eu digo ignorância, não é ofensa a ninguém, né? Afinal de contas, somos, tirando um ou outro assunto, somos ignorantes em quase todo o resto. Pelo menos eu sou assim. E por ignorância acreditaram que aquilo poderia ser bom, poderia trazer algum efeito positivo, mas isso, com o passar dos anos, foi caindo em graça, foi caindo
as pessoas começaram a entender de que não houve benefício nenhum, né? Que os criminosos continuam armados, muito bem armados, que quem ficou sem armas foi o trabalhador, quem ficou indefeso foi o cidadão de bem, o pai de família, a mãe de família, né? Sente quem está refém hoje da criminalidade são exatamente aqueles que em algum momento acreditaram e foram até lá entregar suas armas de fogo para o governo, né? Isso vem caindo em descrédito cada vez mais, né? E o Santos, acho que foi uma marca crucial nessa questão, né? Ficou mais claro ainda que as pessoas precisam ter o direito de se defenderem. E agora algo que eu considero extremamente positivo é que começam a pipocar aí pelo Brasil, né? Manifestações, né? Favoráveis à revogação do Estatuto do Armamento e aprovação do PL 3722 do deputado Rogério Peninha, né? Então nós temos já pelo menos duas grandes marcadas aí. A primeira para o dia 19, né? Então em várias capitais brasileiras, né? Em várias cidades pelo Brasil. Depois eu vou até colocar no meu Facebook a lista de todas elas e os locais. E depois no dia 26, né? Junto com outras pautas, mas também faz parte da pauta, o pessoal do MBL, do Vem Pra Rua, se uniram aí também contra o Estatuto do Armamento, ou seja, ninguém mais acredita nessa farsa, parece que só o governo é que ainda continua colocando isso com ela abaixo dos cidadãos. Bom, Benê e Ronaldo, nós vamos fazer um intervalo. Eu peço para aqueles que estão nos acompanhando no Facebook, no site, no Dial, que continuem ligados na Sonora, porque nós vamos fazer um intervalo cultural, mas nós voltamos em seguida com a continuidade do confronto aqui na Rádio Sonora, discutindo hoje a questão da segurança pública. Na volta eu vou perguntar, além das manifestações, se elas vão servir para dar um fôlego para a pauta antidesarmamentista, se resolve, pelo menos em curto prazo, a mobilização da Força Nacional de Segurança para essas cidades aí que se encontram em estado de calamidade em virtude da onda de criminalidade. Então, fiquem ligados, o confronto volta daqui a pouquinho, depois do intervalo cultural na Rádio Sonora FM. Nós já retornamos. Linha editorial e polêmica destilada. Você está ouvindo o Confronto com Guilherme Macalossi. 87,5 Sonora FM. No Empório das Carnes, você sempre encontra carne de qualidade para um churrasco caprichado, preço justo e muito sabor. Tenha certeza da qualidade em sua mesa. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 356, Sala 10, Centro, Farroupilha. Fone 3412-7000. Al Capone, pizza de máfia, faça parte de nossa família. 50 sabores, pizza divina, 7 tipos de carnes com corte especial. Serviço máfia del sabores será sua companhia. Al Capone, pizza de máfia, il sapore. De terça a domingo, das 19 às 23 horas. Reservas pelo fone 3412-0222, em Farroupilha. Restaurante Antonielli, um lugar aconchegante com atendimento diferenciado. Traga os amigos para o almoço ou jantar. Dispõe de uma delicatessen de produtos gourmet e vinhos. O prato que você quiser, de segunda a sexta, das 11 às 13h30 e das 18 às 23 horas. Nos sábados, das 11 às 14h30 e a partir das 18 horas. E aos domingos, das 11 às 15h30. Restaurante Antonielli, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 174, Centro de Farroupilha. Casa do Mármore Micfel, arte, estilo e beleza em acabamento 100% a água. Qualidade em cozinhas, banheiros, pisos, mesas, balcões, pingadeiras, soleiras, revestimentos, fachadas, escadas e muito mais. Mármore, granito, basalto, silestones, pedras nacionais e importadas é na Casa do Mármore Micfel, Rua Francisco Bareta, 45, Bairro América. Fone 3261-7953. Fanpage Casa do Mármore Micfel.
toque de classe, arte e decoração. Serviço de decoração personalizada, onde você encontra a lista de noivas mais completa. Trabalha com marcas renomadas que reúnem em suas coleções a qualidade e o design diferenciado. Um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228. Fone 54-3268-1466. 87,5. Sonora FM. Pensou em reformar? Na RG Casa e Construção você encontra tudo o que você precisa. Aproveite as ofertas em materiais e o frete grátis. Facilidade na negociação e atendimento de primeira é na RG Casa e Construção. Rua Pedro Grendene, 880, bairro Volta Grande. Fone 3261-3436. Sonhos, sorrisos, amores, muita história pra viver, lembranças pra eternizar, destinos pra conhecer, trazer nos bons momentos aquilo que é especial. Fotografia registra as melhores memórias e deixa a felicidade ficar. Pavan, estúdio impressões fotográficas. Você e a Pavan, muita história pra clicar. Um restaurante aconchegante, com sabores caseiros diferentes todos os dias, que trazem a sensação de estar em casa. Atendimento qualificado que valoriza seus clientes. Muito mais que um restaurante, tem sabor de lar. Restaurante Sabor de Lar, Rua Pinheiro Machado, 542, em frente ao Bradesco. Viver a vida de um jeito mais especial, ver tudo mais colorido, tudo tão natural, enxergar o mundo de uma maneira diferente. Ótica Bela Vista, sua visão, nosso olhar. Ótica Bela Vista. A loja Arte Química tem uma super promoção. Toda a linha de verão com 10% de desconto, incluindo tratamento de piscina, colchões, boias, poltronas infláveis, filtros para piscinas e muitos outros produtos para melhorar suas férias. Tudo isso e muito mais com 10% de desconto. Arte Química, uma loja especializada em produtos de limpeza domiciliar, industrial e automotiva. Rua 3 de Outubro, 395, bairro do Parque. Fone 3261-4631. Conheça e curta a fanpage facebook.com/Arte Química. Agora, comprando no Boticário Farroupilha, você recebe um vale desconto para suas compras com pagamento em dinheiro na loja Pagliarini. É isso mesmo, garantindo seus produtos de beleza, como perfumaria e cuidados pessoais de uma das maiores marcas do Brasil. Você ganha desconto também em itens para decoração e presentes na loja Pagliarini para pagamento em dinheiro. Aproveite, promoção válida até 28 de fevereiro. O Boticário Farroupilha, na Júlio de Castilhos, 804, centro da cidade. Confronto, o seu digestivo diário com opinião está de volta. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Sonora FM com o Confronto, seu digestivo diário com opinião, com apoio cultural da Pizzaria Al Capone, RG Casa e Construção e Restaurante Antonielli. Na pauta do programa de hoje, o debate é sobre segurança pública e desarmamento. Temos aqui a participação do Benê Barbosa, presidente do Movimento Viva Brasil, autor do livro, coautor do livro junto com Flávio Quintela, Mentiram Pra Mim sobre o Desarmamento, e o promotor, Dr. Ronaldo Lara Rezende, falando aqui no estúdio. O programa está com transmissão ao vivo na minha página no Facebook, Guilherme Macalossi, só procurem lá. Também pelo site www.radiosonorafm.com.br e o dial 87.5. Na Farmácia São Lucas você solicita teleentrega e paga com qualquer cartão. Agora a farmácia aceita todas as bandeiras, inclusive o Banricompras. Telefone 3261-2620, 3261-2620. A Farmácia São Lucas, ligue lá, faça sua encomenda, pague em casa
com o seu cartão de crédito. Nós temos aqui então o retorno do programa e eu quero perguntar para o Benê e para o Dr. Ronaldo, na volta, sobre a mobilização da Força Nacional para tentar conter essas ondas ainda maiores de violência que nós vemos quando nós temos aí policiais em greve. Resolve uma Força Nacional de Segurança? Alguma vez a Força Nacional de Segurança demonstrou um resultado efetivo quando foi chamada a fazer uma intervenção em determinado lugar? Porque eu lembro em diversas ocasiões em que a Força Nacional de Segurança foi convidada, é uma criação do governo do PT, inclusive, foi convidada a participar de ações de segurança pública e eu nunca vi um resultado efetivo. Começa pelo Dr. Ronaldo agora. Bom, Guilherme, se você me permite, posso fazer apenas um parêntese? Pode. Eu queria só divulgar aqui um livro que está para ser lançado em março, agora, que chama Bandidolatria e Democídio. Né? Vai ser lançado em março, escrito por dois colegas assim de excepcional inteligência, o Diego Pesce e o Leonardo Jardim. Tive o prazer de ler já a resenha desse livro e eu digo assim, sem nenhuma hipocrisia, nada, é uma obra-prima. Ele literalmente desmonta todo esse discurso bandidólatra e desse garantismo que vem sendo, através de uma lobotomia, incutido na cabeça dos alunos nas universidades, que serão os futuros promotores, juízes, delegados, enfim. Laxismo penal. É o laxismo penal total. É uma obra-prima, com dados, casos concretos. O livro é fantástico. Certamente será proibida a entrada dele em diversas universidades, porque vai destruir, desmontar, né, toda essa farsa criada aí pelo mercado editorial dos livros na área penal. E, inclusive, conta com a participação do Benê Barbosa, que fez a 4ª capa do livro, e um prefácio do Percival Pugina. Então, uma equipe, assim, nota 10. Bom, muito bem. Voltando, a questão da Força Nacional. É um paliativo, né, Guilherme? Como tudo no Brasil é feito na base do improviso. Espera-se primeiro acontecer a desgraça para depois tentar remediar. E o que acontece? Quando você desloca a Força Nacional para um determinado local, a bandidagem toda já sabe, naqueles pontos específicos, muito embora tenha ocorrido crimes muito próximo de onde estavam pessoas da Força Nacional, porque a audácia, né, dos bandidos está cada vez maior, graças à desmoralização feita por parte da imprensa em relação à polícia e à vitimização desses bandidos. Então, é uma medida unicamente paliativa, que foi criada mais na meu ver, mais como um marketing do governo federal, para dizer, agora nós temos a força de segurança e quando o Estado... estamos resolvendo o problema. Exatamente. Quando o Estado estiver em apuros, nós, do governo federal, mandaremos uma tropa que irá resolver os problemas. Não vai resolver o problema, é apenas uma medida, assim, muito paliativa, mais para plástica do que efetivamente para solucionar o problema. Então, eu diria para plástica, eu diria mais para maquiagem mesmo. É aquela coisa assim, é uma coisa cosmética, entendeu? Para dar aquela sensação de que algo está sendo feito, quando na realidade não está. E não está muitas vezes por falta de interesse. Porque as pessoas sucateiam a polícia, maltratam a polícia, uma grande parte da imprensa tenta desmoralizar a polícia o tempo todo. Né? De acordo com o último anuário, 70% da população acha que o uso da violência pela polícia é exagerado. Então, para você ver como é que essa formação de opinião, ela incute na sociedade sempre a ideia de que a nossa polícia é sempre uma polícia violenta, é a polícia que mais mata, mas não se fala que é a que mais morre no mundo também. Então, eu acredito assim que o que deveria ser feito não é por meio da força de segurança. É uma medida cosmética unicamente para passar uma sensação que se esvai rapidamente de que está sendo feita alguma coisa para tentar acalmar os ânimos daqueles que pedem soluções efetivas. Benê, é a mesma impressão sua? É um band-aid para curar um câncer, né? É absolutamente ineficaz. Eles têm um número, um efetivo muito baixo, né? Que não causa nenhum efeito prático real aonde ela acaba atuando. E ainda por cima acaba desfalcando outras forças policiais, porque esses policiais são de outras forças policiais que são deslocados para essas ações emergenciais. Então é algo realmente que não tem uma eficácia como era dita e como ainda é dita pelo governo. Tanto é que no Espírito Santo, embora a Força Nacional tenha se deslocado para lá, o Exército também teve que mandar
soldados para auxiliar nessa tentativa de reverter a situação e controlar a situação do Espírito Santo. Aliás, uma coisa que eu sou e sempre fui extremamente contrário: o Exército não é para isso. O Exército não tem que se contaminar na área de segurança pública, porque isso traz muito mais problemas do que soluções. A gente vê muita gente e a Força Nacional é exatamente... Mas a gente vê muita gente boa, inclusive, pedindo. A população em geral gosta da presença do Exército, se sente segura com o Exército, mas é uma solução mágica. Mas pede por quê? Pede porque confia, né? Pede porque confia. E confia por quê? Exatamente porque eles não têm essa contaminação que acaba, infelizmente, acontecendo nas outras polícias. Então, lembremos, por exemplo, que no Rio de Janeiro, durante a intervenção que houve lá e a utilização do Exército e da Marinha, de outras, e das Forças Armadas de uma forma geral, já começaram a pipocar problemas com corrupção, com anuência com traficantes de droga. Então não deve haver, o Exército não serve para isso, não foi feito para isso e não deve se contaminar nesse nível, né? Isso é um grande erro. Então você pode até ter uma força federal emergencial para atuar em casos assim, mas ela tem que ser especificamente para isso, o que seria o caso da própria Força Nacional, mas que acaba não funcionando até por questões de efetivo, de política, e etc. Então a solução é outra, a solução não passa nem perto disso. Não, é porque eu fiquei admirado nessa questão toda envolvendo o Espírito Santo, ouvindo o governador Paulo Artung lá, dizendo que tinha conseguido com o governo federal 200 homens da Força Nacional de Segurança para resolver o problema de segurança pública que estava acontecendo no mesmo momento no Espírito Santo. 200 homens para guardar Vitória e Vila Velha e cidades que têm uma população gigantesca. 200 homens. É homeopático, né? É homeopático. E tem um outro detalhe também. O Exército ele não foi treinado para isso. Ele não foi treinado para isso. Pega a Constituição, defesa da pátria, dos poderes constitucionais, o treinamento de um militar não é para isso, é diferente do treinamento de um policial. E até porque os policiais militares, policiais civis, que atuam num determinado município, eles já têm conhecimento, né, de... O militar não tem. Mas o militar, pelo fato de fazer o policiamento científico, ele já conhece. Muitas vezes ele sabe quem é fulano, sabe quem é ciclano, eles têm muitas informações que os militares do Exército até poderiam obter, mas não são treinados para isso. Agora, veja um outro detalhe que eu só queria voltar um pouco falando da questão da segurança pública, que é o seguinte: a gente fica vendo essa questão que o Beni mesmo colocou, que felizmente parece que está havendo um movimento muito grande para a aprovação do PL 3722, mas que funciona da seguinte maneira: tem uma teoria, foi criada na verdade uma teoria chamada janela de Overton, tá? Em homenagem ao falecido Joseph Overton, que é nada mais do que o seguinte, mostra bem isso, como um grupo pequeno de pessoas pode mudar a opinião pública. Então o que eles vão fazendo? Eles vão deslocando essa janela daquilo que era proibido para aquilo que é permitido. Está acontecendo isso com as drogas, tá, Guilherme? Vai ser uma coisa que vai acontecer o mais rápido do que a gente imagina. Vai acontecer. Vai acontecer certamente. Agora, um outro porém que se fala muito pouco é que muitas vezes a gente olha, puxa, os presídios estão superlotados? Estão superlotados. É necessária a construção de mais presídios? É. Agora, eu fico muito assim impressionado quando eu ouço muita gente falar, olha, a gente não pode prender só os pequenos traficantes, que são uma engrenagem fundamental, inclusive, para a distribuição da droga no varejo. Porque os pequenos estão sendo presos, pequenos. Bom, a gente tem grandes traficantes presos. Marcola não é pequeno traficante, Fernandinho Beiramar não é pequeno traficante, Isaías do Borel não é pequeno traficante. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que, assim, por exemplo, por que não pegam o Marcola e não transferem ele para um presídio federal? Porque se isso acontecer, ele incendeia o país. Ele está lá em Presidente Bernardo, mas não manda ele para um presídio federal. O Beiramar está lá em Rondônia. Aí as pessoas falam, não, porque o preso ele tem que ter a dignidade. Se você entrar num presídio federal como o de Rondônia, é cela individual, limpíssimo, não tem televisão, não tem rádio, não tem celular. Mas você acha que aqueles presos que estão lá numa cela limpa individual querem estar lá? Não, eles não querem. Porque lá tem sim senhor, tem não senhor, acorda cedo, tem disciplina, tem ordem, não é ele que manda dentro do presídio. Que é o que se esperava que todos os presídios fossem. Exatamente. Então, se por um lado há esse, entre aspas, inferno pintado pela imprensa, por outro lado, experimenta chegar para os criminosos que estão abarrotados no presídio central
e pergunta se eles querem uma cela limpa, com colchão novo, individual, com ordem para cumprir, horário para acordar, ter que limpar sua própria cela. Não querem. Porque eles querem ficar lá traficando droga, praticando extorsão, entendeu? Fazendo tudo o que eles querem dentro do presídio, comandando o crime e comandando o próprio presídio. Tanto que se a coisa fosse tão ruim assim, eles não lutariam para voltar para lá. Porque é uma luta, Guilherme, para voltar para o presídio, não é fácil. Com um percentual de 8% de homicídios esclarecidos, você conseguir ser preso de novo, condenado e mandado para um presídio, você tem que se esforçar bastante. Então você vê que é uma coisa que é até antinatural aqui no Brasil ver alguém que pratica um crime na cadeia. Então o esforço que essas pessoas fazem é muito grande, porque a coisa não é tão ruim assim, porque é eles que têm o comando. Benê. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Nós temos um problema hoje nas cadeias, que quem comanda as cadeias não é mais o Estado, né? Essas últimas rebeliões, com algumas dezenas de mortes, é exatamente isso. E isso vem acontecendo já há muito tempo, né? Então, de novo, né, essa balela de que o problema é superlotação, não passa exatamente disso, balela, de mentira. Né? Não é esse o problema, e nunca foi, né? E nunca foi. O que a gente não pode é deixar, como a gente estava falando, né, que as pessoas, que a opinião pública comece a achar que o problema é esse, porque é exatamente, por exemplo, é exatamente o que vai acontecer agora com essas manifestações contra o Estatuto do Desarmamento, né? Já falei, agora vocês vão ver o que é guerra na imprensa, né? A imprensa, ela vai simplesmente se deslocar todinha a favor do Estatuto do Desarmamento, como já faz há muito tempo, muitos anos, né? E vai tentar de todas as formas, né, demonizar ainda mais a arma de fogo, né? A arma de fogo sendo como vilão da história, como a vilã da história, como sendo a culpada de todos os problemas no Brasil e no mundo. O que, repito, é mais uma mentira, sempre foi uma mentira, e a gente fala exatamente disso no nosso livro, Não Mentiram Pra Mim, sobre o desarmamento, que a gente aí destrói, né, as grandes mentiras que ainda são contadas quando se fala em armas de fogo no Brasil. Benê e Ronaldo, só sobre essa questão envolvendo os presídios, quer dizer, nós vimos aí lá, principalmente em Manaus, depois da... Não foi uma rebelião, foi a guerra... Guerra de facções. Foi a guerra de facções. Família do Norte com PCC, exatamente. Uma guerra de facção, uma guerra territorial aí entre grupos criminosos organizados. Eu vi muita gente, eu compreendo a comemoração das pessoas nas ruas, quando elas veem assim o bandido sendo morto. Mas dá para comemorar um bandido matando o outro dentro de um presídio? Quer dizer, isso daí não reflete exatamente a insegurança, porque afinal de contas não deveria se permitir que uma facção criminosa matasse a outra facção criminosa, porque isso demonstra que quem está fazendo a justiça é a própria bandidagem. Quer dizer, está fazendo o justiçamento e não a força de segurança pública controlada pelo governo. Mas veja bem, Guilherme, é uma coisa que acontece assim, ó. Em primeiro lugar, por que as pessoas cada vez mais comemoram o assassinato de bandidos? A responsabilidade é de quem? A responsabilidade dessa reação é das pessoas que durante décadas, né, por meio de décadas para cá, vem fazendo o quê? Simplesmente vitimizando o criminoso e criminalizando quem tem que combater o crime. No caso, as polícias, Ministério Público, os magistrados, linha dura. Então, as pessoas, elas começam a se cansar. Elas estão fartas de ver se isso não ser aplicado. E o segundo ponto... Eu compreendo o posicionamento dessas pessoas, mas a questão é a seguinte: quando tem a situação dessas, quer dizer, os bandidos, isso demonstra a força que essas facções têm dentro dos presídios e mais, a força que eles têm nas ruas, né? E demonstra uma outra coisa. Para você ver como a falácia, a minha opinião, a falácia de que a pena dura e certa, ela não inibe o crime. Inibe sim. A prova da eficiência disso é a justiça feita dentro dos presídios. Você pode pegar o bandido mais impetuoso, mais destemido, se você coloca ele dentro do presídio, imediatamente ele se amolda às regras que lá estão colocadas. Você pega, por exemplo, um estuprador e coloca ele dentro do presídio. Ele não vai ousar olhar para a esposa do colega de cela no dia de visita íntima, porque ele sabe que ele é morto. Você pega um ladrão, um assaltante de banco, ele não vai furtar a carteira de cigarro do companheiro de cela. Então isso mostra que uma punição severa e eficiente, que ela vai ser certa, ela é um mecanismo inibitório muito poderoso. Então os presídios estão aí para comprovar isso. O sujeito lá dentro
Porque muitas vezes a gente ouve um discurso assim, ó, de glamorização do bandido. Ah, ele não tem medo de morrer, ele não tem medo. Não. Ele leva em conta a possibilidade de ser morto. Agora, medo de morrer ele tem. Tanto que, inclusive, está no livro do Benê Barbosa, ele coloca muito bem isso. Os bandidos, eles têm mais medo de serem surpreendidos por uma vítima armada do que a polícia. Porque a vítima vai atirar nele e vai matar. A polícia vai prender, vai, né, levá-lo para a delegacia e ele vai ser morto. E só antes de terminar a minha observação, uma pergunta para o Benê, que é especialista nisso. Ô Benê Barbosa, as pessoas falam muito da questão do armamento, que não traz segurança para o cidadão. Minha pergunta, por que a Suíça não foi invadida durante a Segunda Guerra Mundial? A Suíça você tem ao norte a Alemanha, ao sul da Suíça você tem a Itália, a oeste você tem a França e a leste você tem a Áustria. Por que não invadiram a Suíça? Será que é porque todo cidadão suíço, praticamente todo, é armado, inclusive com fuzis? Minha pergunta, Benê. Vai lá, Benê, responde. Em macro, né, em macro escala, é exatamente pelo mesmo motivo que o bandido pensa duas vezes em entrar em algum lugar que ele saiba que há pessoas armadas. Ou seja, ele vai fazer a medição de qual é o risco dele e qual é o ganho que ele tem com isso. E foi exatamente essa medição que a Alemanha fez durante a Segunda Guerra Mundial. Perfeito. E com reservas de ouro dentro da Suíça, Hitler não invadiu a Suíça. Hitler, embora tivesse, inclusive, planos iniciais de anexar a Suíça ao território, ao que ele chamava de novo território alemão, né? Ele acabou percebendo, ele pesou as consequências e viu que o custo que ele teria para fazer isso era alto demais e não valeria a pena. Então a Suíça foi deixada de lado. E exatamente essa questão das armas de fogo e do desarmamento. Muitas vezes não é sequer o cidadão ter uma arma de fogo, mas sim a possibilidade dele ter uma arma de fogo. Para quem está aí na mesma casa de idade aí minha, aí 45, 46 anos, deve se lembrar que quando a gente era, eu lembro muito bem disso, quando eu era moleque, eu morava no litoral aqui de São Paulo, nós vínhamos para São Paulo no fim de semana, ou íamos viajar no fim de semana, nós pedíamos para um vizinho deixar a luz acesa, a televisão ligada, acender a luz de noite, exatamente para que os criminosos, os bandidos achassem que havia alguém dentro de casa, né? E por que isso era feito? Porque o bandido temia, naquela época, muito mais entrar numa casa com alguém dentro do que entrar numa casa vazia, que ele sabia que ele não ia encontrar resistência. E foi exatamente essa certeza que foi, essa incerteza que foi retirada do criminoso com a instituição aí do Estatuto do Desarmamento. Hoje o criminoso ele tem quase certeza absoluta que ele vai invadir qualquer casa e que essa casa vai estar desprotegida, vai estar desguarnecida e não vai haver alguém ali armado, disposto a reagir. E essa certeza que nós temos que tirar do bandido. Essa certeza que nós temos que acabar com ela, dando, né, novamente ao cidadão aí a possibilidade, a opção de ter uma arma para sua defesa. E Beni, isso vai ao encontro do que você falou, porque antigamente, na época das contravenções penais, quem concedia um registro, um porte de uma arma de fogo, eram os delegados da Polícia Civil. Aí, com a legislação do Fernando Henrique, continua assim com a legislação que veio da época do Lula, isso só é concedido pelo delegado Sinarme da Polícia Federal. A Polícia Federal está submetida ao Ministério da Justiça, que por sua vez está submetida ao Presidente da República. Então, mais uma vez, você tem uma centralização, e aí, se não me falha a memória, eu acho que é o artigo 12 do Decreto 5123/2004, que diz: comprovada a efetiva necessidade. Então, isso aí abre um flanco para você dizer, olha, aqui eu entendo que não há necessidade desse cidadão ter arma. Então você preenche os requisitos. O critério é subjetivo, né? Altamente subjetivo. Em caráter de necessidade será avaliado. Haverá um ato discricionário da autoridade administrativa ali para conceder ou não isso a você, e você fica à mercê de algo centralizado, porque vem a diretriz do Ministério da Justiça. Ao passo que antigamente, qual de nós aqui não se lembra, né, na época que a gente era moleque, os nossos tios, avós, todo mundo tinha uma arma de fogo. Tinha um 38, tinha uma espingarda, e não havia uma mortandade. Muito pelo contrário, todo mundo tinha uma arma de fogo. Agora, hoje, todo mundo que pratica crime tem uma arma de fogo. E quem quer se defender não pode contar com a polícia, porque o efetivo é menor do que havia 20, 30 anos atrás. Né? Nós temos 550 policiais no Brasil, contando 550 mil militares e civis, né? E 520 mil seguranças privadas. Para ver, as pessoas estão tentando se proteger a todo custo. E as pessoas que querem se defender não podem muitas vezes contar com a polícia pela falta de efetivo e não podem se defender porque não podem ter uma arma de fogo. Muito bem, senhores, 1h57, nós estamos nos encaminhando para o final do programa.
Essa verdadeira aula de segurança pública que nós tivemos aqui do Benê Barbosa e do Ronaldo, sobre desarmamento e outras questões relativas ao problema geral da segurança e criminalidade no Brasil. E eu queria agradecer a participação de ambos e deixar para o Benê uma pergunta final, que é a seguinte: Benê, em 2005 nós tivemos aí a derrota, né, do referendo pelo desarmamento, ainda que nunca tivesse sido levado o prêmio, ou seja, o não desarmamento da população. Agora nós vemos aí as mobilizações aí que estão aderindo à pauta do fim do desarmamento. Dá para reverter isso? Você tem esperanças de que isso consiga ser revertido agora com mobilização popular? Dá para reverter sim, foi o que eu disse. O estatuto ele se torna, a cada dia que passa, menos sujeito à defesa, né? Não há como defendê-lo. Em 2005 nós tínhamos ainda uma legislação muito nova, ela foi aprovada apenas no finalzinho de 2003, em dezembro de 2003, portanto ela estava há pouco tempo em vigor e muitas pessoas ainda acreditavam que até ela podia fazer algum sentido da forma que ela estava, ou seja, ainda com restrições gigantescas, restrições que hoje se tornam restrições arbitrárias, né, uma vez que, como disse o Dr. Ronaldo, um delegado da Polícia Federal ele pode simplesmente decidir se ele vai deixar você comprar uma arma ou não, sem qualquer critério objetivo, e isso mudou muito nesses últimos 10 anos. E agora, obviamente, né, com a pressão popular, né, a tendência é que o projeto de lei que está em tramitação, que é o PL 3722, ganhe força dentro do Congresso Nacional. Aproveitando, inclusive, aproveitando para dizer que o deputado Rogério Peninha, ele colocou no site dele um placar mostrando a posição de cada deputado. Isso tem repercutido muito positivamente para a gente, porque muitos deputados começam a se posicionar agora favoráveis ao projeto, né? Isso tem dado aí, tem nos dado uma grande esperança de mudança. E é o que eu digo, se eu achasse que não fosse possível mudança, eu tinha que ser internado, né? Porque eu estou fazendo isso faz 20 anos da minha vida, me preocupa a esse assunto. Se eu achasse que nada ia mudar, eu precisaria de internação urgente. Muito bem. Benê, obrigado pela participação aqui no programa. Eu que agradeço, Guilherme, doutor Ronaldo, um grande abraço para vocês. Um abraço, obrigado. Doutor Ronaldo, obrigado pela participação aqui no programa. Obrigado, Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Muito bem. Senhores, 2h, eu queria agradecer novamente a participação do Dr. Ronaldo e do Benê Barbosa. Foi uma conversa realmente muito produtiva em relação à segurança pública, e agradecer a imensa quantidade de comentários que a gente está recebendo aqui. Certamente o público foi enorme. No momento nós temos mais de 280 pessoas assistindo o programa só pela transmissão do Facebook. E eu gostaria de agradecer a todos pelo prestígio e convidá-los a continuarem acompanhando o programa sempre de segunda a sexta, a 1h aqui na Rádio Sonora FM. Amanhã o programa recebeu o Carlos Paes, vamos falar um pouco aí sobre a economia brasileira. Parece que há um início de recuperação da economia. Vamos falar um pouco com ele sobre isso e vamos ver se temos aí algo de positivo até o fim do ano. Alguns sinais começam a ser dados. E, novamente, queremos agradecer, então, o Ronaldo e o Benê aqui pela participação e voltar a recomendar, né, que fiquem atentos aí para o lançamento do livro Bandidolatria e Democídio, do Diego Pesce e do Leonardo Jardim, no lançamento em março pela editora Armada, o prefácio do Percival Pugina, uma das contracapas é do Benê Barbosa, que está aqui conosco. Está aí o livro. A editora Armada tem alguns lançamentos interessantes aí, editora da minha querida amiga Márcia Xavier, do André Assi, gente só de alto nível, ok? Então, Bandidolatria e Democídio, lançamento em março. Talvez na época, vamos tentar aí ver uma entrevista com o Diego e com o Leonardo aqui no programa para tratar do livro, né? É isso aí. Pessoal, agradecemos a todos pela audiência. O confronto vai ficando por aqui com o apoio cultural da Pizzaria Al Capone, RG Casa e Construção e Restaurante Antonielli. Este é o seu digestivo diário com opinião. Voltamos amanhã a partir da 1h aqui na Rádio Sonora FM. Continuem com a nossa programação. Agora tem o Tarde Sonora e a partir das 5h tem a Arlene Chinetsky e o Sonora Sunset.
Tenham todos uma excelente tarde de terça-feira. Até mais. Você tá de férias na maior vida mansa e de repente se lembra que esqueceu de aplicar na poupança. Férias tem que ter, Sicredi Mob.